de fardos humanos com mais de 310 quilos a brutamontes, que se moviam como se tivessem a metade do tamanho. Esses gigantes desafiaram a lógica, a física e seus oponentes. Prepare-se para conhecer os 20 gigantes do wrestling que você não vai acreditar que foram reais. Número 20. Giant Gonzalez. Quando o Giant Gonzalez entrava no ringue, os queixos caíam. O cara media inacreditáveis 2 metros e 44 centímetros. Isso não é apenas alto para o wrestling, é alto para qualquer coisa. Ele foi o lutador mais alto a já pisar num ringue da WWE. Nascido Jorge Gonzalez na Argentina, ele começou sonhando com cestas de basquete, não com golpes de luta. O Atlanta Hawks o selecionou no draft de 1988, imaginando que ele seria uma força imbatível nas quadras. Mas por conta de problemas de saúde, o sonho da NBA ficou pelo caminho. Mesmo assim, a presença dele era marcante, e o wrestling logo bateu a porta. Sua primeira aparição foi na WCW como El Gigante, enfrentando nomes grandes como Ric Flair. Mas foi em 1993 que ele causou um impacto monstruoso na WWE. Como Giant Gonzalez, estreou no Royal Rumble e fez algo insano. Eliminou o Undertaker mesmo sem ser um participante oficial. Que jogada brutal! Após uma rápida passagem pelo Japão, ele se afastou do ringue em 1995. Seu tamanho impressionante, apesar de inspirar admiração, também trouxe grandes desafios de saúde. Nos anos seguintes, dedicou-se a controlar problemas como diabetes e insuficiência renal, enquanto vivia na Argentina. Gonzalez pode não ter tido uma carreira longa, mas certamente deixou uma das maiores impressões. Literalmente. Número 19, André the Giant. Como se chama um homem tão gigantesco, tão lendário, que até os maiores nomes do wrestling pareciam pequenos ao lado dele? A resposta é simples. André the Giant. André René Roussimoff cresceu no interior da França, mas não havia nada de comum nele. Diagnosticado com acromegalia, seu corpo simplesmente não parava de crescer, literalmente. Ao atingir a idade adulta, ele já tinha 2 metros e 24 centímetros e pesava mais de 227 quilos de pura presença incontrolável. Ele começou sua carreira nos ringues na década de 1960 e rapidamente se tornou uma sensação mundial. Mas quando chegou à WWE, nas décadas de 1970 e 80, o nível subiu. Ele foi apelidado de Oitava Maravilha do Mundo. E acredite, isso não era só marketing. O cara ficou invicto por quase 15 anos. Uma sequência dessas não é algo que qualquer um queira encarar. Seu momento mais icônico? WrestleMania 3, em 1987. Mais de 93 mil fãs lotaram o estádio para vê-lo enfrentar Hulk Hogan. Aquele body slam? Lendário. A multidão enlouqueceu. Aquilo não foi apenas história sendo feita. Foi um momento para toda uma geração de fãs de wrestling. Mas o tamanho de André também tinha um custo alto. A vida cotidiana era difícil. Viajar de avião, entrar em carros, até encontrar móveis que suportassem seu peso, tudo era complicado. Com o tempo, sua saúde foi se deteriorando seriamente. E no início da década de 90, ele já enfrentava grandes dificuldades físicas. Ainda assim, ninguém jamais encheu um ringue, ou nossos corações, como ele. Ele não era só uma estrela, ele era o padrão. Número 18. Haystacks Calhoun. Como é que um homem com mais de 270 quilos se tornou um dos lutadores mais adorados de todos os tempos? Estamos falando de Haystacks Calhoun, o gigante dos pés descalços vestido com um macacão jeans que atropelou o caminho até a história do wrestling. O nome no ringue era Haystacks Calhoun, mas antes da fama, ele era William D. Calhoun, vindo de uma cidadezinha do interior do Texas. Quando chegou ao circuito profissional, já estava pesando mais de 270 quilos, um verdadeiro gigante até mesmo entre os pesos pesados. Mas o que realmente conquistava os fãs não era só o tamanho dele, era o jeito calmo e gentil que encantava todo mundo por onde passava. Haystacks subia no ringue com seu tradicional macacão jeans, e quase sempre com uma enorme ferradura pendurada no pescoço. Seu visual gritava força do campo, e suas lutas entregavam exatamente isso. Entre as décadas de 1950 e 70, ele foi uma das maiores atrações nos ringues dos Estados Unidos, especialmente em duplas. Só de ver seu tamanho, o público já ficava em choque. Mas não era só questão de ser grande. Haystacks tinha carisma, simpatia e sabia exatamente como envolver a plateia.
A galera ia ao delírio quando ele entrava em ação. E mesmo que dentro do ringue ele interpretasse o gigante bonachão, as histórias de fora confirmavam que ele era assim mesmo. Um sujeito generoso, humilde e que tratava os fãs como se fossem parte da família. Número 17. Paul White. Ninguém na luta livre moderna soube interpretar o papel de gigante tão bem quanto Big Show. Com seus 2 metros e 13 centímetros de altura e mais de 180 quilos de peso, Paul White não era só grande. Ele foi feito para dominar. Mas a história dele vai muito além do tamanho. Paul nasceu com acromegalia, uma condição rara que causa crescimento extremo desde cedo. Os médicos intervieram com cirurgia para desacelerar o processo, mas ele ainda assim se tornou um dos atletas mais imensos da história do wrestling. Quando estreou na CW como The Giant, ficou claro. Aquilo não era só mais um lutador grande. Era algo novo no cenário da luta livre. Ele apareceu em 1995 e já chegou vencendo o cinturão mundial de pesos pesados na sua luta de estreia. Quem mais faz isso? Depois, em 1999, foi para a WWE e se tornou um ícone. Várias vezes campeão mundial, campeão de duplas, campeão hardcore. Você escolhe, ele conquistou. Mas o que realmente destaca o Big Show? A capacidade de se reinventar. Ele foi de vilão monstruoso a gigante divertido, participando até de esquetes cômicas com John Cena, e se manteve relevante por décadas. Isso é difícil em qualquer esporte, ainda mais no wrestling, onde as modas mudam rápido e os personagens costumam sumir tão rápido quanto surgem. Número 16. The Great Khali. Acha que wrestling é só coisa do ocidente? Então você ainda não conheceu The Great Khali. Da Lip Sync Rana, mais conhecido pelo mundo todo como The Great Khali, destruiu esse mito assim que pisou em um ringue da WWE. Com 2 metros e 16 centímetros de altura e mais de 150 quilos, esse gigante trouxe força bruta e pura intensidade diretamente da Índia para o cenário global. Antes de entrar no mundo da luta, Khali era policial no estado de Punjab e já chamava a atenção por sua força absurda. Mas quando entrou no ringue, virou uma fera diferente. Estreou na WWE em 2006 e foi direto encarar ninguém menos que o Undertaker. Tem que ter coragem. Khali não só apareceu, ele dominou. Em 2007, se tornou o primeiro lutador nascido na Índia a conquistar o título de campeão mundial da WWE. Aquilo foi mais que uma vitória. Foi uma inspiração para milhões, tanto na Índia quanto ao redor do mundo. Seu golpe característico era o temido Punjabi Plunge. E pode acreditar, quando ele acertava, o adversário ficava no chão. Fora do ringue, ele mostrava um outro lado. Apesar do visual assustador na TV, na vida real era tranquilo, engraçado e até apareceu em filmes de Bollywood. Além disso, fundou a Continental Wrestling Entertainment na Índia, uma escola para treinar a nova geração de talentos do país. Número 15. Omos. Quando você pensa em um gigante na WWE, provavelmente lembra de nomes do passado. Mas Omos está virando esse jogo no tempo presente. Com seus 2 metros e 21 centímetros e mais de 180 quilos, Omos não apenas entrou na WWE, ele chegou arrebentando. Natural de Lagos, na Nigéria, e conhecido fora dos ringues como Tolulope Jordan Omogbehin, ele trouxe um histórico esportivo sólido, vindo do basquete universitário. Esse tipo de presença natural e tamanho não se treina, simplesmente nasce com a pessoa. Jogou basquete nas universidades de South Florida e Morgan State. Até aí, tudo certo. Mas quando a WWE viu aquele colosso, enxergaram mais que um ex-jogador. Viram um monstro de mais de 180 quilos que se movimentava como alguém com metade do peso. Parece mentira, mas é real. E assistir é surreal. Apareceu pela primeira vez como guarda-costas de AJ Styles, e a galera já ficou de olho. Depois veio a estreia no WrestleMania 37, quando Omos fez sua primeira luta oficial, e venceu o título de duplas do Raw, logo de cara. Que estreia! Desde então, ele vem enfrentando nomes como Bobby Lashley e Brock Lesnar, segurando as pontas como um verdadeiro desafiante de evento principal. E tudo isso com orgulho de mostrar suas raízes nigerianas, representando uma nova geração de talentos internacionais no wrestling. Número 14. Braun Strowman. Tem lutador que aparece e você já sente. Esse cara é diferente. Foi exatamente essa a reação quando Braun Strowman surgiu na WWE. Adam Scherr não entrou devagarzinho. Ele chegou como uma força da natureza.
Com 2 metros e 3 centímetros de altura e mais de 170 quilos de puro poder. Vindo de uma carreira como atleta de strongman, onde levantar carros e virar caminhões era só mais um dia normal, Strowman trouxe uma força bruta impressionante para os ringues. Então, não foi nenhuma surpresa quando ele começou a causar impacto desde a estreia. Inicialmente parte da Wyatt Family, ele logo se destacou e seguiu carreira solo. E a partir daí o caos começou. Ele jogava Roman Reigns como se fosse um boneco de pano. Virou até uma ambulância ao vivo no meio de um show. Sim, isso realmente aconteceu. Por essas e outras, ganhou o apelido de Monstro entre os Homens. Em 2020, ele conquistou o título universal na WrestleMania, mostrando que não era só força bruta. Ele também sabia carregar o cinturão mais importante. E não dá para esquecer o retorno dele em 2022, depois de ser brevemente demitido da WWE. A reação dos fãs foi de arrepiar, daquelas de dar calafrios. Número 13, Giant Silva. Ninguém olhava para Giant Silva e pensava: esse cara passa despercebido. Com seus 2 metros e 18 centímetros e mais de 170 quilos, esse gigante brasileiro chamava a atenção onde quer que fosse, no ringue, no MMA, até mesmo nas quadras olímpicas. Antes de entrar no mundo do wrestling, Paulo César da Silva já se destacava como atleta. Em 1988, representou o Brasil no basquete olímpico. Isso mesmo, antes de aplicar chokeslams, ele mandava enterradas e passes na seleção nacional. Mas então veio a guinada para o wrestling lá no final dos anos 90. Silva entrou na WWF, hoje WWE, como parte dos Oddities, um grupo bizarro, caótico e completamente imprevisível, mais focado em entreter do que ganhar títulos. Mesmo assim, com aquele tamanho e um carisma inesperado, ele conquistou o público. Depois da WWE, Giant Silva não parou. Foi para o MMA no Japão, enfrentando adversários lendários como Akebono e Choi Hongman. Pode não ter empilhado vitórias, mas só de vê-lo entrar no ringue já era um espetáculo à parte. Seu tamanho por si só já impressionava. Um verdadeiro fenômeno. A carreira de Silva nunca foi só sobre vitórias ou cinturões. Era sobre presença. Onde ele estivesse, os olhos seguiam. Número 12. Robert Maillet. Alguns gigantes não se destacam só pelo tamanho, mas também pela aura de mistério e intimidação. Robert Maillet, conhecido como Kurgan pelos fãs de wrestling, era exatamente esse tipo de gigante. Com 2 metros e 8 centímetros, uma estrutura imponente e um olhar congelante, ele foi uma das figuras mais marcantes do fim dos anos 90 na WWF. A era a Atitude Era, barulhenta, caótica e cheia de personagens explosivos. E mesmo em meio a esse cenário insano, Kurgan era impossível de ignorar. Começou como parte da Truth Commission, uma facção com estilo militar intenso, mas foi nos Oddities que ele realmente ficou na memória do público. Kurgan não era só alto, era imprevisível. No momento ele esmagava adversários com o golpe Iron Claw, no outro estava dançando com uma galera completamente maluca no ringue. Era um contraste surreal, e o público adorava. Era bizarro, era divertido, e de algum jeito tudo funcionava. Mas a história de Maillet não terminou nos ringues. Ele fez a transição para o cinema, e com sucesso. Mesmo que você não saiba o nome dele, com certeza já o viu. Ele trocou socos com Robert Downey Jr. em Sherlock Holmes e interpretou um guerreiro gigante em 300. O cara foi de aplicar golpes no ringue a lutar em superproduções do cinema. Um verdadeiro upgrade de carreira. Número 11, Nathan Jones. Por que a carreira de Nathan Jones na WWE parece um filme de ação que acabou cedo demais? O cara tinha o visual, o porte físico e o passado que pareciam saídos direto de um blockbuster. Com 2 metros e 11 centímetros de altura e mais de 150 quilos, ele já era uma figura imponente antes mesmo de calçar uma bota de wrestling. Diretamente da Austrália, Nathan Jones teve um início de vida turbulento. Chegou a cumprir pena por assalto à mão armada em uma das prisões mais temidas do país. Lá, ganhou o apelido de Colosso de Boggle Road, nome que o acompanharia até o estrelato. Depois de dar a volta por cima, se destacou no levantamento de peso e logo migrou para a luta livre. A WWE o contratou no começo dos anos 2000 e vendeu sua imagem como a de um gigante imparável. Foi até escalado para fazer dupla com o Undertaker na WrestleMania 19, uma estreia com holofote. Mas mudanças de última hora transformaram a luta em um combate solo,
com Jones só aparecendo no final. Nos bastidores as coisas não fluíram. Problemas com viagens, falta de experiência e frustração acabaram levando Nathan a deixar a WWE pouco tempo depois. Mesmo assim, ele não sumiu. Pelo contrário, partiu para o cinema e se saiu muito bem. Você já o viu em Mad Max, Estrada da Fúria, Troia e O Protetor, usando aquele corpo de colosso para viver papéis de ação com estilo. Número 10. Martin Ruane. Quem foi o verdadeiro colosso do wrestling? Aquele que fazia a arena tremer só de aparecer? Martin Ruane, conhecido mundialmente como Giant Haystacks, ou Montes de Feno Gigante, foi esse gigante. Com seus 2 metros e 11 centímetros de altura e um peso impressionante de 310 quilos, ele não era apenas um lutador. Era um espetáculo por si só. Nascido em Camberwell, Londres, em 1946, filho de pais irlandeses, Ruane se mudou ainda pequeno para Salford. Antes de subir nos ringues, trabalhou como operário e segurança de boate. Sua carreira na luta começou em 1967, com o nome de Luke McMasters, mas foi nos anos 70 que ele assumiu o nome Giant Haystacks, inspirado no lutador americano Haystacks Calhoun. Sua parceria, e depois rivalidade, com Big Daddy se tornou lendária, conquistando fãs em todo o Reino Unido. Mas Haystacks não ficou só no território britânico. Ele atravessou fronteiras e lutou no Canadá como o monstro do Lago Ness. Mais tarde, apareceu nos Estados Unidos na WCW como Loch Ness, entrando até mesmo na famigerada facção Dungeon of Doom. Fora dos holofotes, Ruane era conhecido por sua fé católica fervorosa e por ser um homem de família. Casou-se com Rita, sua namorada da juventude, aos 17 anos, e juntos tiveram 3 filhos, um gigante por fora e um homem de princípios por dentro. Número 9. Big Cass. Quantas vezes você vê alguém com quase 2 metros e 13 centímetros de altura se mover como se tivesse metade desse tamanho? Foi exatamente por isso que Big Cass, nome real William Morrissey, surpreendeu o mundo do wrestling. Com mais de 120 quilos, ele não era só um grandalhão. Era um arranha-céu com agilidade. E o mais impressionante, não era só o tamanho que chamava a atenção. O cara sabia lutar. Big Cass apareceu primeiro na WWE, onde os fãs logo perceberam sua mistura de força, altura e mobilidade surpreendente. Não foi empurrado à força para o estrelato. Ele conquistou o espaço. Sua parceria com Enzo Amore cativou o público, com performances intensas noite após noite. Mas depois disso, ele enfrentou um período turbulento, com batalhas pessoais sérias. Após uma pausa, voltou com tudo, renascido como W. Morrissey. Atualmente está detonando na AEW sob o nome Big Bill, uma verdadeira história de redenção. Ele não chama a atenção só pelo porte físico, é pela maneira como usa isso. Big Cass manda Big Boots destruidoras, aplica choke slams de fazer a arena tremer e entra no ringue com uma presença que faz o público parar de respirar por um segundo. Número 8. Kane. Consegue imaginar o que é encarar um monstro mascarado de 2 metros e 13 centímetros num ringue iluminado por chamas e gritos ensurdecedores? Isso era Kane, um dos gigantes mais assustadores que o wrestling já viu. Glenn Jacobs, o nome por trás da máscara, não era apenas grande, era intimidador. Com mais de 145 quilos, ele estreou na WWE em 1997, quebrando a porta do Hell in a Cell para confrontar o Undertaker. Daquele momento em diante, o público entendeu. Ele não era só mais um lutador, era uma entidade. Com máscara vermelha e preta, Kane virou o pesadelo favorito dos fãs. Sua rivalidade com o Undertaker, que envolvia uma história fictícia de irmãos separados, se tornou uma das mais memoráveis da WWE. Mas ele não enfrentou apenas o Deadman. Kane encarou praticamente todos os grandes nomes do wrestling moderno. E o mais louco é a longevidade da carreira. Kane passou por fases de monstro aterrorizante a parceiro cômico em duplas, mantendo os fãs interessados por mais de 20 anos. Como alguém tão grande se movimenta com tanta agilidade e ainda consegue surpreender por tanto tempo? Fora dos ringues, Glenn Jacobs fez uma transição surpreendente. Virou prefeito do condado de Knox, no Tennessee. Isso mesmo. O mesmo cara que já botou fogo em ringues agora assina decretos em um gabinete político. Número 7. The Undertaker. Como se constrói um legado que dura mais de 30 anos em um esporte onde 5 já são uma eternidade?
Pergunte ao Undertaker, Mark Calloway, que não só quebrou o molde, como virou o padrão. Com 2 metros e 8 centímetros de altura e mais de 135 quilos, ele não era um gigante qualquer. Combinava força com mistério, e sua persona macabra de Deadman causava arrepios sempre que o som do sino ecoava na arena. Desde sua estreia na WWE em 1990, andando devagar com os olhos virados, ele capturou a atenção do público. Mas por trás da imagem assustadora havia um atleta completo, que se movia como se tivesse metade do tamanho. E é impossível falar dele sem mencionar o lendário streak da WrestleMania. 21 vitórias consecutivas no maior evento do wrestling. Inigualável. Enfrentou desde monstros como Big Show até técnicos como Shawn Michaels, e venceu todos. Suas rivalidades foram épicas. Kane, Mankind, Triple H, Brock Lesnar. Cada luta parecia um evento histórico. Mas o que realmente marcava era a presença. Bastava levantar uma das mãos para fazer milhares de pessoas silenciarem. Número 6. Big John Studd. Quão grande você precisa ser para encarar André the Giant sem recuar? Big John Studd era um dos poucos que teve coragem de fazer isso. Com 2 metros e 8 centímetros e 165 quilos, Studd era mais que um grandalhão. Ele era um gigante com destaque durante o auge do wrestling nos anos 80. Combinava porte, força e presença, tornando cada luta um evento. Mas o que realmente prendeu a atenção do público foi sua rivalidade feroz com André. Essas lutas não eram simples combates. Eram confrontos épicos entre titãs. A pergunta era uma só. Quem era o verdadeiro gigante do wrestling? Em 1985, na primeira WrestleMania da história, os dois se enfrentaram em um desafio de body slam valendo $15 mil. A regra? Derrube seu oponente com um slam e leve o prêmio. Quando André conseguiu levantar Studd e arremessá-lo no chão, a multidão explodiu. Um dos primeiros momentos verdadeiramente icônicos da WrestleMania. Mas a carreira de Studd não parou aí. Ele foi um rosto constante na WWF, lutando contra lendas como Hulk Hogan e King Kong Bundy. Em 1989, venceu o Royal Rumble, provando que ainda era um competidor dominante anos após o auge. Studd ajudou a dar peso real à palavra gigante no wrestling. Sua força, atitude destemida e presença moldaram a indústria numa era dominada por personalidades maiores que a vida. Número 5. Sid Eude. Já viu um cara de mais de 2 metros e 6 centímetros, cheio de músculos, dominar o ringue só com força bruta e um olhar ameaçador? Esse era Sid Vicious, o Sid Eude. Com mais de 130 quilos, Sid não era só um gigante. Era uma bomba relógio prestes a explodir. Desde que pisou no ringue, não deixava dúvidas. Ele era um problema. Tanto como Sid Vicious, Sid Justice ou Psycho Sid, uma coisa nunca mudava: o caos que ele trazia. O diferencial de Sid não era só o tamanho, era aquele olhar selvagem e intenso. Era impossível prever o que ele faria, e os adversários sabiam disso. Seu golpe clássico, o Powerbomb. Quando ele aplicava, parecia que o ringue ia desabar. Sid passou por praticamente todas as grandes federações, WWE, WCW, ECW. E onde chegava, vencia. Foi campeão mundial diversas vezes, estrelando rivalidades e eventos principais em toda a sua carreira. Número 4. Diesel. Como se mistura tamanho absurdo com atitude tranquila e ainda se faz o público inteiro prestar atenção? Com Kevin Nash, também conhecido como Diesel. Com seus 2 metros e 8 centímetros e mais de 130 quilos, Nash era imenso. Mas mais do que isso, ele era elegante. Mandava powerbombs com classe e dominava as entrevistas com um carisma natural que hipnotizava os fãs. Na metade dos anos 90, surgiu como Diesel na WWE, um segurança durão que virou campeão mundial. Sua presença, voz grave e postura imponente fizeram dele um destaque imediato. Mas aí veio a virada, a revolução do wrestling. Nash pulou para a WCW e fundou a NWO, a Nova Ordem Mundial. Com preto e branco no visual e uma postura de outsider, virou parte de uma das facções mais icônicas da história. Kevin Nash nunca se apoiou só no tamanho. Ele trazia uma vibe diferente para o ringue. Calmo, esperto e calculista, quando ele aparecia, sabíamos que algo grande ia acontecer. Número 3. Big Daddy. O que faz um verdadeiro ícone? Força bruta ou o jeito como ele iluminava as casas e conquistava um país inteiro? Esse era Big Daddy, também conhecido como Shirley Crabtree.
Com 1,98 m e mais de 130 quilos, Big Daddy não era o maior dos gigantes, mas foi um dos mais queridos. Com mantos brilhantes, cabelo prateado e carisma de sobra, ele era mais do que um lutador, era uma sensação. Nos anos 70 e 80, Big Daddy reinava absoluto na televisão britânica. Todo sábado à tarde, famílias inteiras paravam para vê-lo entrar no ringue, sempre aclamado com aplausos de arrepiar. Seu estilo era direto, baseado na força e no carisma. Mas o que realmente o tornava especial era sua energia contagiante. As crianças o amavam. Os avós torciam por ele. Big Daddy era símbolo de orgulho e diversão para gerações. Seus combates contra o rival Giant Haystacks viraram lenda no Reino Unido. Mesmo nas lutas mais intensas, ele sempre arrancava sorrisos do público. Número 2. Paul Bunyan. O que acontece quando você mistura 2,31 m de altura, uma breve passagem pela NBA, uma carreira no wrestling e um recomeço no púlpito? Você tem Max Palmer, conhecido no ringue como Paul Bunyan. Sim, com 2,31 m, Palmer não era só alto para o wrestling, ele era um dos mais altos de toda a história. Quando subia no ringue, a diferença de tamanho era absurda. Os oponentes pareciam crianças ao lado dele. Natural do Mississippi, Max Palmer apareceu primeiro nas quadras, com uma curta carreira na NBA. Mas quando entrou no wrestling com o nome de Paul Bunyan, virou um verdadeiro fenômeno. Dá para imaginar tentar aplicar um slam em alguém com quase 2,5 m de altura e braços que pareciam alcançar o céu? As lutas dele não eram técnicas, mas o público ia para ver algo raro. Um gigante real de carne e osso. Número 1. Gary Robbins. Com que frequência você encontra um cara com 2,26 m que dividia o tempo entre esmaga oponentes e estrelar filmes de terror? Esse era Gary Robbins, um verdadeiro gigante canadense. Conhecido como Canadian Giant, Robbins era mais do que grande. Era inesquecível. Nascido em São Tomé e Príncipe, Catharines, Ontário, ele tinha uma presença quase mítica no ringue. Entrava e todos olhavam. Mas Robbins também tinha um visual tão marcante que Hollywood logo notou. Com aquele porte, ele encontrou espaço em filmes cult como Among Us e Pânico na Floresta. Na tela, assim como no ringue, ele nem precisava falar. Seu tamanho já falava por ele. Competiu durante os anos 80 e 90, sempre apresentado como um desafio monstruoso que poucos se atreviam a enfrentar. Tentar derrubar alguém com 2,26 m e mais de 170 quilos? Só tentar já era uma vitória. Acha que esquecemos algum gigante? Ou teve algum aqui que te deixou chocado? Deixe seu comentário. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!